Você veio assistir esse vídeo por causa do jogo São Paulo e Corinthians, não foi? Pois é. Por causa desse jogo, eu me vi obrigado a preparar esse vídeo. Eu tenho duas coisas para revelar. Uma muito séria, muito importante, e uma que vai fazer muita gente ficar com uma raiva danada. É. Muitos estão assistindo a este vídeo por causa do jogo São Paulo e Corinthians. Eu vou revelar durante este vídeo duas coisas. Uma muito séria, muito comprometedora, muito importante. E outra inesperada. Tão inesperada que vai fazer algumas pessoas ficarem com muita raiva. Sabe, eu creio que posso me considerar privilegiado. Eu conheço pessoalmente um dos meus amigos pessoais, foi colega de time do próprio Pelé, acredita? Os dois se conheceram muito bem, eram muito amigos. Teve até uma ocasião que um parente próximo do Pelé ligou para esse amigo meu para agradecer por um presente que o meu amigo havia lhe enviado. Por causa de esse amigo não estar no momento da ligação, eu fiquei sabendo o nome desse parente do Pelé e também qual havia sido o presente que ele recebeu. Mas isso é outra história. Nosso assunto aqui é vitória e derrota, não é? Com certeza você quer que seu time vença na próxima vez e não seja derrotado, não é mesmo? Seja lá qual for o seu time. Antes de fazer as duas revelações que prometi, quero desabafar um pouco algo que me chateia quanto a derrotas. Imagine, um time se preparando para uma grande partida. Os jogadores estão em campo, suando a camisa, treinando jogadas ensaiadas, aprimorando passes e finalizações. Eles não estão apenas lá para fazer número. Eles estão se preparando para a batalha. Tanto no jogo quanto nos negócios, o preparo faz toda a diferença entre vitória e derrota. Eu vejo isso o tempo todo no trabalho, sou consultor empresarial. O tempo todo vejo coisas semelhantes ao jogo de futebol nas empresas, sabia? Um empreendedor que não se prepara, seja estudando o mercado ou elaborando um bom plano de negócios, está tão perdido quanto um atacante que não sabe onde fica o gol. Falta de preparo e de planejamento é uma desgraça. Isso me faz lembrar novamente Lucas 14:28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? No jogo é a mesma coisa. O jogador tem que saber o que está fazendo. Empreendedorismo e jogo de futebol são coisas bem parecidas em muitos aspectos. Assim como um time de futebol que estuda o adversário e adapta suas estratégias, um empreendedor precisa entender seu mercado e os desafios que enfrentará. Agora vamos falar sobre o outro lado da moeda. Um time que não se prepara adequadamente pode acabar levando uma goleada. Você se lembra de ter assistido algum jogo no qual um time entrou em campo parecendo que não sabia o que estava fazendo? É como um empreendedor que entrou no negócio só porque outra pessoa ganhou dinheiro com a mesma coisa. E isso não quer dizer que ele também vai ganhar. O que dá certo para uma pessoa nem sempre dá certo para outra, por inúmeros fatores. Um empreendimento que não é devidamente planejado pode acabar num fiasco, pode acabar numa tremenda zebra. Em Provérbios 15:22 está escrito: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Se não procuramos aprender, não procuramos nos preparar para o negócio, as chances de derrota são enormes. Antes de revelar uma coisa que eu prometi, que é bem séria e importante, eu preciso lembrar que num jogo de futebol, cada jogador tem um papel crucial. Assim como no mundo dos negócios, cada membro da equipe é essencial para o sucesso. Um time que trabalha em conjunto, que se comunica, que se prepara, tem muito mais chances de vencer. Existe uma frase:
que é atribuída a um ex-jogador e treinador de outro país, que teria dito isso logo depois de uma derrota do Brasil por 1-0 num jogo. Ele disse: "O Brasil perdeu porque tinha os melhores jogadores, mas não eram uma equipe." Essa citação é frequentemente usada para destacar a importância da coesão e do trabalho em equipe. Não é o bastante ter os jogadores talentosos. Um time que não se comunica e não trabalha junto pode falhar. Até em casa você encontra amostras disso. Pense em uma família onde cada membro é excepcional. A esposa é médica, o marido é engenheiro, o filho é um nerd e a filha uma patricinha. Todos são admirados, mas cada um prioriza seus próprios interesses. A vida deles não passa de um fracasso coletivo. Eles podem ter fama e dinheiro, mas a falta de união os impede de prosperar e vencer juntos. Podem até ter dinheiro, isso quando têm, mas são tão miseráveis que a única coisa que têm é dinheiro de sobra. O mesmo se aplica ao ambiente de trabalho. Uma equipe cheia de talentos individuais, mas sem colaboração, se torna ineficaz. Provérbios 27:17 nos lembra: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Isso confirma que a interação e o trabalho em equipe são essenciais para o crescimento. Está cheio de gente por aí se achando o bom, o entendido, a expert, a especialista, mas que frequentemente precisam dar explicações, precisam explicar por que isso ou aquilo não deu certo. Se o fato de uma pessoa se achar especialista fosse tudo o que interessa, não estaria escrito em Eclesiastes 4, verso 9: "É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho." Isso se aplica tanto no campo de futebol, quanto em tudo mais na vida cotidiana. Lembre-se, quando cada um luta para si, cada um busca seus próprios interesses, eles não são um time, são apenas um fracasso coletivo, ainda que rodeado de fama e dinheiro. Você que entrou aqui por causa do jogo São Paulo e Corinthians, calma. Daqui a pouco eu vou revelar algo para você que pode te deixar com uma raiva tremenda. Mas calma, daqui a pouco. Fora o problema do despreparo e da desunião serem causa de derrota, tanto no futebol, quanto no empreendedorismo, nos negócios e na vida como um todo, outra coisa que as pessoas não levam a sério e acabam se dando mal é a questão da adaptação diante dos imprevistos. Um time entra em campo com uma estratégia bem definida, mas, de repente, um jogador se machuca ou o adversário muda a tática. A equipe precisa se adaptar, precisa se reinventar, e isso muito depressa. Você está pensando que na vida a coisa é fácil, é? A briga é feia, a coisa é bruta. Eu acabo me lembrando de Mateus 10, verso 16. "Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Esse texto é um bom lembrete de que na vida é necessário ter, como se diz na linguagem popular, jogo de cintura. Nos negócios também os imprevistos são comuns. Uma crise econômica, a entrada de um novo concorrente ou mudanças nas demandas do mercado podem pegar qualquer empresário de surpresa. Provérbios 24:10 nos adverte: "Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena." Adaptar-se às mudanças e encontrar soluções criativas é essencial para não ser superado. Até na vida pessoal, os imprevistos surgem a qualquer momento. Mudança de emprego, um problema de saúde, ou até mesmo uma mudança de cidade. Tudo isso pode fazer com que tenhamos que nos adaptar rapidamente. Para quem aprende a correr atrás do prejuízo e se adaptar, os imprevistos podem ser apenas uma oportunidade de inovar e de ver um caminho ou uma porta se abrir onde não se esperava isso. Isaías 43:19 diz: "Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos."
Quando sabemos aproveitar os acontecimentos e as circunstâncias, as portas se abrem onde não se espera e os rios passam a correr até no deserto. Sabia? Ter jogo de cintura nos momentos de dificuldade é algo que se aprende, não se nasce com isso. Não aprender a enfrentar os momentos difíceis é causa de ansiedade e faz muita gente perder a calma quando precisaria saber reagir de forma adequada. Filipenses 4, versos 6 e 7 nos ensina: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você ainda não sabe como reagir corretamente nos momentos de ansiedade? Calma, isso também podemos aprender, embora não seja algo que se aprenda da noite para o dia. Ainda é tempo de nos tornarmos expertos nisso. Ajudar você nisso é um dos objetivos dos nossos vídeos. Então, aproveite para se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, porque temos muita coisa importante para conversar. Antes de falar sobre a coisa muito séria e importante, lembra que eu mencionei no começo do vídeo que uma das coisas que eu iria mencionar seria muito séria? Sim, daqui a pouco eu falo, mas antes disso quero mencionar rapidamente outra coisa bem séria que tem arruinado muito jogo de futebol. Todo mundo sabe que os jogadores se abstêm de várias coisas nos dias que antecedem uma partida. Álcool, fumo e hábitos prejudiciais são cortados para garantir que eles estejam no auge de suas capacidades. 1 Coríntios 9:25 nos ensina: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Essa abstinência é uma preparação para que possam dar o melhor de si. Mas e na vida real? Aqui, o jogo acontece todos os dias. Muitos empreendedores não se dão conta de que abster-se de hábitos prejudiciais é igualmente vital. Dormir pouco, não se alimentar bem ou consumir álcool, por exemplo, afeta diretamente a produtividade do time do seu corpo e da sua mente. Quando você não cuida de sua saúde, suas pernas não correspondem como esperado e seus braços não atingem seu potencial máximo. Mas tem coisa ainda pior. Você sabe quem é o treinador do São Paulo? Você sabe quem é o treinador do Corinthians? E o treinador do seu time, você sabe quem é? Não, eu não estou falando do time do jogo, eu estou falando do seu time, com o qual você joga todos os dias, seja dentro do seu corpo ou do seu projeto de empreendedorismo. O treinador do seu time está dentro da sua cabeça, é o seu cérebro. Se ele estiver sobrecarregado ou não estiver nas melhores condições, uma quantidade enorme de estratégias e eficiência será desperdiçada. A mente precisa de cuidados, assim como um jogador precisa de descanso e nutrição. Você sabe que quando um time perde o jogo, o treinador acaba sendo severamente criticado e até a mãe dele acaba levando má fama, não é? E quando o seu time, o time da sua vida, está perdendo, o que você faz com o seu treinador? No futebol, depois de muitas derrotas, o treinador acaba sendo substituído, não é? Mas no seu time não tem como trocar o treinador, você não pode trocar de cérebro. Então você terá que aprender a fazer o melhor com o que você tem. É por isso que esse canal existe, para ajudar você a aprender a fazer o melhor com o que você tem e a aprender a fazer tanto, a vencer tantas partidas no jogo da vida, que você possa até alcançar vitórias que jamais imaginou serem possíveis. Se depender de nós, você, seus negócios e sua vida deixarão de ser um pobre time de várzea e chegará à primeira divisão, ou, quem sabe, pela bênção divina,
poderá chegar a ser contado entre os campeões mundiais. O que você acha disso? Vale a pena tentar? E vale a pena lembrar que em qualquer jogo, seja no esporte, nos negócios ou na vida pessoal, a ética deve ser a base de nossas ações. Um time que joga sujo pode vencer uma partida, mas as maiores vitórias vêm acompanhadas de respeito e integridade. Provérbios 11, verso 3 nos ensina: a integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. Você gosta de respeito, não é mesmo? Então, não pense apenas em vencer, mas em vencer de maneira ética e responsável. Tudo bem, chegou a hora. No começo do vídeo, quando mencionei que esse vídeo foi preparado por causa do jogo São Paulo e Corinthians, eu mencionei que iria fazer 2 revelações. Uma muito importante e outra que poderia deixar várias pessoas com raiva, não falei? A primeira revelação é muito séria. É o fato de que para você ser feliz, mais importante do que quem ganhou ou perdeu no jogo São Paulo e Corinthians, é quem vai ganhar no jogo da sua vida. Você que está assistindo a esse vídeo, a sua vitória é o que realmente importa. Na vida, cada dia é uma nova partida, mas vai chegar a hora em que o campeonato vai terminar. Nesse momento não haverá outros campeonatos e a soma das suas vitórias vai decidir se você vai ganhar a vida eterna ou não. Não podemos dizer, como muitas pessoas dizem depois de uma partida perdida: é só mais um jogo, ganha-se uns, perde-se outros. Uma sucessão de jogos perdidos, cedo ou tarde, vai acabar tirando o time do campeonato, não é verdade? Só que, na vida, não existem jogos amistosos. Todos são jogos de campeonato. Quando a final terminar, sua vida será pesada na balança. E vou falar algo ainda pior. Na Copa do Mundo da vida, você e tudo que você tem não são mais um time, sabia? Você e tudo que você tem na Copa do Mundo da vida deixam de ser um time e passam a ser a bola. Se o diabo tiver o controle da bola, tiver o controle da sua vida, você vai sempre levar muitos chutes e pontapés na vida. Sua vida não será tão boa quanto poderia ser, e no final do campeonato, a única coisa que vai te esperar será a destruição final no lago de fogo. Por outro lado, se Deus estiver no comando, mesmo quando você levar um chute na vida, saiba que tudo isso estará sendo direcionado para o seu bem. Romanos 8, 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo nas dificuldades, nos chutes e pontapés da vida, Deus estará trabalhando por você. E isso quando Deus está com a bola, quando você não dá espaço ao diabo para jogar com a sua vida, porque a decisão de quem fica com a bola no jogo da vida é sua e não dos jogadores. Sabia disso? No campeonato mundial da vida, se você perder, não haverá outra Copa do Mundo para você tentar vencer. A vitória é crucial, pois com ela você continua vivendo na vida eterna, enquanto a derrota será final, definitiva, eterna. Agora, a segunda revelação, que pode fazer alguns de vocês ficarem um pouco irritados. Eu, na verdade, não assisti ao jogo. Eu nem sei quem ganhou ou perdeu, para falar a verdade. Sabe o que eu fiz? Eu perguntei aos computadores do YouTube qual seria a coisa mais importante hoje para a maioria das pessoas que assistiriam este vídeo. Os computadores me disseram que a coisa mais importante para muitas pessoas que acessariam este vídeo seria o jogo São Paulo e Corinthians. Será que o algoritmo me falou a verdade? Ou será que não? Que você assistiu esse vídeo por mera curiosidade. Seja como for, eu estou aqui para ressaltar que,
embora esse jogo seja muito importante para muita gente, especialmente para os jogadores e para os torcedores, existe algo mais significativo, que é o jogo da sua vida. O resultado do jogo São Paulo e Corinthians pode ser importante para muita gente hoje, mas daqui a um mês pode não significar tanto assim. Daqui a um ano será apenas mais uma partida. No entanto, a sua vida, suas decisões e suas vitórias são essenciais. Podem ter consequências eternas. Salmo 39, verso 4 diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Quando o tempo se esgota, é tudo ou nada. A lição aqui é clara. Foque, priorize. Acima de tudo, mais do que tudo, as vitórias mais importantes nos seus negócios, na sua vida pessoal e na sua vida como um todo. Perder ou ganhar é uma opção que você faz a cada dia. Que não corramos o risco de, no final do campeonato da vida, quando esperamos receber o troféu da vitória, sermos surpreendidos com as palavras: pesado fosse na balança e achado em falta. Na sua vida, sabendo que só existem duas opções: vitória final ou morte eterna, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Enquanto você pensa sobre isso e aguarda o nosso próximo vídeo, compartilhe este vídeo com alguém que também precise da vitória no Campeonato Mundial da Vida. Até mais!